Hoje nós temos como tema dessa segunda mensagem, Memórias Marcadas. Só fazendo uma Sai, Espírito do Gago. Vamos recapitular o que foi falado semana passada, onde, domingo de Páscoa, nós tivemos uma grande oportunidade de entender um pouco mais a respeito da primeira marca. Pastor Vinícius trouxe uma mensagem para nós, onde ele expôs ali a primeira marca de Jesus, que foi a marca crucial para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E ali foi exposto naquela mensagem 3 pontos a respeito do sacrifício de Jesus. Quem lembra aí? Quem se arrisca a falar esses 3 pontos? Me ajudem aí. Amor, sangue e festa. Dentro desses 3 pontos, eu quero frisar no terceiro, onde existe uma festa, existe uma comemoração, e aí você pode se perguntar, mas como assim? Comemoração? Morte? Sim. Foi através do ato de Jesus na cruz que hoje nós temos vida, e é através disso que nós conseguimos dar continuidade àquilo que nós temos vivido nessa terra. O Senhor, Ele tem um propósito para a minha vida, para a tua vida, porque foi através do sacrifício de Jesus na cruz. E nós celebramos isso porque nós entendemos que o Cordeiro, sem pecado algum, ele foi oferecido em sacrifício ali naquela cruz do Calvário por mim e por você. Então nós festejamos porque nós sabemos que o Senhor, Jesus, pagou um alto preço. E é por isso que nós estamos aqui. Então, traga ao seu coração sempre essa mensagem da primeira marca, entendendo o quê? Que é por conta das marcas de Jesus, né? E ali vai falar também Isaías, que foi através desse sacrifício que nós hoje temos vida. Ele levou sobre si, ele levou sobre si, ele levou sobre si. Amém? E aí, hoje nós iremos falar sobre memórias marcadas. Entendemos o sacrifício de Jesus, a primeira marca. Ele foi chicoteado, foi golpeado, foi injustiçado. Tudo isso por amor a mim e a você. Né? Aquele versículo conhecido lá de João 3,16 que diz o quê? Vamos lá, gente, com força. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Nele crê. A vida eterna, aleluia. A primeira marca diz a respeito da vida eterna. Fomos alcançados por essa graça, por essa salvação, por esse amor que não merecíamos. Também vai falar lá em Romanos que todos pecaram e estão totalmente afastados da glória de Deus, mas através de Jesus, o Filho de Deus, nós fomos alcançados e estamos próximos novamente. Nós podemos acessar através da graça. E esse é o motivo de festa. Só que assim, nós entendemos que durante toda essa trajetória, isso trazendo agora vida minha e sua, nós enfrentamos, passamos por diversas situações. E essas situações nos levam a terem marcas. A criança, talvez o adolescente, o jovem, até mesmo a vida adulta. Passou por um momento de marca que não desejava. E aí essa marca desencadeou algo, que na vida adulta hoje, nós conseguimos ver alguns resquícios daquilo que aconteceu lá atrás. E muitas das vezes somos impedidos de prosseguir por conta dessas marcas, que são memórias marcadas. Memórias que ficaram marcadas na criança, como eu disse no adolescente, que faz com que, é como se tivesse uma escada na sua frente, você precisa ir para o próximo degrau, mas você não consegue, por conta dessas marcas que são tão violentas e fortes dentro de nós, que nos impedem de prosseguir. E aí eu quero iniciar essa mensagem te fazendo uma pergunta. O que vem à sua mente quando nós falamos de memórias marcadas? O que vem na sua mente quando nós falamos de memórias marcadas? E é sobre essa mensagem que eu oro para que o Senhor venha e traga sobre a sua vida a revelação dessa mensagem que Ele quer falar comigo e contigo nessa noite.
memórias marcadas. E não tem como falar de marcas, não tem como falar de memórias, não tem como falar de um passado sem falar de perdão. Não tem como falar de memórias, não tem como falar de marcas se a gente não falar de cura. Não tem como, está ligado. E é dentro das memórias marcadas que nós entendemos que nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser restaurados. E aí, muitas das vezes, essas marcas, elas vêm em forma de algumas palavrinhas, mas são ações violentas que vêm de encontro às nossas vidas, como uma amargura, uma mágoa, um abuso, como uma questão financeira não resolvida, como uma paternidade totalmente distante, orfandade. São coisas que alcançam as nossas vidas e simplesmente é como se houvesse um travamento. E quantas pessoas hoje não vivem dessa forma, não vivem totalmente travadas, sabe? E às vezes não conseguem entender o porquê. Não conseguem entender o porquê que muitas chaves não viram. Não conseguem entender porquê que não conseguem acessar certas coisas. Não conseguem entender por que não prosperam. E eu não falo financeiramente falando, falo realmente de todas as áreas. E são através dessas memórias marcadas que eu e você, muitas das vezes, somos impedidos de ver o próprio Deus. Nós não conseguimos acessar o próprio Deus por conta dessas memórias marcadas. E para tudo isso, para todas essas palavras que eu falei para vocês, nós precisamos de algo: perdão. Nós precisamos do perdão. E talvez essa palavra mexe contigo porque vai bem de frente mesmo assim, sabe? Com as tuas emoções, com talvez o teu caráter, a tua identidade hoje. Mas é necessário ser dito. Porque Jesus, Ele me perdoou e Ele te perdoou. E quem somos nós para não perdoar? Dentro de alguns arquivos, eu vou usar esse termo, e foi até uma mensagem de algum tempo atrás aqui, a identidade, essa palavra, a identidade, ela vai construir a base. Ela vai construir a base, é aquilo que você é. Seja em cima de uma memória ruim, ou seja, em cima de uma memória boa, como, por exemplo, a filiação de Deus sobre nós. Ele traz uma identidade sobre nós, onde Ele diz que nós somos filhos. E essa identidade, ela vai construir essa base. É onde eu sou aceito. Ela constrói isso. Em seguida, nós temos a gratidão. Quando você é grato, você é consumido por uma alegria, uma emoção, sabe? Um êxtase, aquele negócio todo que você diz assim: poxa vida, eu sou tão grato por isso que eu sou capaz de saltitar, de pular e agradecer mesmo. E a gratidão, ela vai construir alegria, ela traz essa boa energia, ela traz essa sensação boa, porque nós somos gratos. Como, por exemplo, você, ao acordar, se você tem esse costume, você agradece ao Senhor: Deus, muito obrigado por mais um dia. Mais uma vez eu estou de pé, mais uma vez o Senhor permitiu que eu estivesse vivo. Não é uma sensação boa quando isso acontece? Quando você é grato por algo? Se porventura você não faz isso, eu te encorajo a partir de agora, você, ao despertar, agradecer ao Senhor por mais um dia. Seguindo, nós temos a autorresponsabilidade. E aí, o que é a autorresponsabilidade? O que ela vai construir? Quando uma pessoa ela é responsável, ela se sente, como que eu posso dizer, satisfeita naquilo que ela faz. Poxa, eu sou responsável, eu sou dono de casa, eu trabalho e eu consigo mostrar resultados. Então, quando você é autorresponsável, está sendo construído dentro de você uma certa liberdade. Por quê? Você é levado a esse sentimento de
poxa, que bacana, que legal, eu estou sendo responsável, eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo fazer. Então, assim, esse sentimento de autorresponsabilidade, ele vai construir resultados. Então, a autorresponsabilidade, ela constrói liberdade e resultados. E o perdão? O que será que o perdão, ele constrói em mim e em você? Eu quero te dizer que o perdão, ele é um arquivo de destruição. O perdão é um arquivo de destruição. Mas como assim? Tu acabou de falar que é necessário pedir perdão, enfim, Jesus pagou lá o preço, perdoou e tudo, e aí você vem e fala que o perdão é um arquivo de destruição. O perdão é um arquivo de destruição porque, enquanto eu citei aqui alguns exemplos para vocês de arquivos que constroem algo, o perdão ele nos destrói porque ele é um destruidor de impedimentos. O perdão, ele destrói impedimentos. Ele faz com que você consiga enxergar além daquilo que você está vendo aqui e agora. O perdão, ele destrói muros que são criados muitas das vezes por situações que eu e você enfrentamos em nossas vidas. E nós vivemos naquele mundo e simplesmente é aquilo. Onde Deus ele está falando assim, ei, olha para cá, ó, depois disso daí existe algo a mais. Ei, olha para além dessa situação que você está vivendo, porque existe algo a mais. E quando nós perdoamos, quando nós acessamos o perdão, ele destrói muito impedimento. Ele destrói muitas barreiras, ele destrói muitas coisas. E dentro disso, o nosso eu interior, ele é mexido e ele é transformado. Se possível também o perdão, ele destrói até mesmo o nosso eu, onde não existirá mais o Felipe, onde não existirá mais você, para que reine o Rei dos Reis. Amém? Agora eu quero que você viaje junto comigo, aperta os cintos aí, como uma série mesmo, né, de Netflix aí. Estamos agora no 2º episódio, e eu quero que você imagine comigo um jardim. Aqui nós temos um belo exemplo de um jardim aberto, muito bonito, um espaço agradável, mas eu vou te instigar algo a mais. Um jardim muito bonito mesmo, onde tem ali um chafariz, onde tem belas árvores com muitos frutos, muitas flores de todos os tipos. Imagina comigo. Deus, o Criador de todas as coisas, criou isso. E Ele ofertou para você. Ele te deu. E você será o responsável por cuidar desse jardim. Só que, de repente, você começa a observar que apareceu algumas ervas daninhas ali, no gramado, no jardim. E para quem não sabe, essas ervas, elas simplesmente aparecem do nada. Sabe no asfalto, quando você vai andando e de repente tem ali aquele mato, aquele capim, do nada, como assim? Surgir aqui e nascer aqui, é exatamente isso. E essas ervas, elas surgem e elas simplesmente têm um papel, muitas das vezes, de destruir aquilo que está sendo feito. Então, nós somos os responsáveis por esse jardim, mas apareceu essas ervas, que vêm para poder destruir, e elas querem impedir de o jardim florescer. E assim como essas ervas, é o perdão não liberado. Ele vai aos poucos, vai ali nascendo, e aí você vai regando porque você acha que está cuidando, e daqui a pouco acaba destruindo tudo. Assim é o perdão não liberado. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 11, verso 25. Marcos 11, 25. Acharam? Vamos lá. 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem,
para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Jesus, eu entrego a Ti tudo aquilo que será falado aqui. Eu te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus, que sejamos impactados pela Tua mensagem. Sejamos impactados pela Tua palavra, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, que cada coração aqui, Senhor Deus, venha ser aberto e o Senhor possa adentrar nos espaços mais ocultos e escondidos, onde o homem não pode ir, mas o Teu Espírito é capaz de ir. Eu te peço no nome de Jesus que seja uma noite onde nós venhamos ser marcados por Ti, Senhor. Que nós venhamos ser marcados pela Tua presença, pela Tua visitação, pela Tua cura, Senhor Deus, no nome de Jesus. Faz o Teu querer. Nós dedicamos a Ti, eu consagro a Ti esse momento, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele está falando aqui, e como bem lemos, algo muito simples e direto. Eu acho legal Jesus porque às vezes as pessoas complicavam tanto as coisas e de repente ele vinha e pá! Era bem como diz o cearense, pau na muleira. E aqui Jesus ele foi muito direto, ó. Quando vocês estiverem orando, oração dá a ideia de quê? De intimidade. Quando vocês estiverem orando, se você tiver algo contra alguém, você deve perdoar. E o Pai que está nos céus, Ele vai fazer o quê? Perdoar. Mas se você não perdoar, olha só, se você não perdoar, também o Pai de vocês, que está nos céus, não vai perdoar o quê? As ofensas de vocês. Ponto. Assinado Jesus. Direto, simples. Por que liberar perdão, perdoar é tão difícil? E principalmente quando se trata de áreas ocultas onde nós escondemos e fechamos com 7 chaves onde ninguém pode acessar. Por quê? O perdão, ele nos tira da zona de conforto. O perdão, ele mexe totalmente com as nossas estruturas. Porque ele vai entrar em áreas totalmente sombrias do nosso ser. E somente em Cristo é que nós recebemos esse perdão. E ele vai nos capacitar a perdoar. Somente nele, somente em Jesus. Porque se for pela força do meu braço, e se for pela força do seu braço, a gente não consegue. Somente nele, somente em Jesus. Por quê? Ofender é típico do pecador. Mas perdoar é típico do cristão. E aí aqui eu já quero começar a mexer com as tuas estruturas. Porque se você abre a sua boca e você declara que é cristão e que acredita em Deus, por que você também não perdoa? A gente encontra muito, né? Eu acredito em Deus e tal. Tá, se você acredita em Deus, por que você não perdoa? Perdoar é uma característica daqueles que estão juntos dele. Perdoar é uma característica daqueles que andam com ele. Então, se você professa que acredita, não é simplesmente algo da boca para fora, mas você precisa praticar aquilo que está aqui. E é muito simples, ele está dizendo, se você não perdoar, o Pai que está no céu também não vai te perdoar. Pronto. E aí? E aí? Onde que nós iremos parar se isso não acontecer? E eu quero compartilhar contigo 3 verdades essenciais para curar plenamente essas memórias marcadas. A primeira delas, se você quiser anotar, fica à vontade, bloco aí de notas, só não vai se distrair com o WhatsApp. Mas a primeira delas é, marcas não perdoadas não podem ser curadas.
As marcas que nós carregamos muitas vezes em nossas vidas, onde não são acessadas de alguma forma, elas não encontrarão esse perdão. E elas não serão curadas. E eu quero te dizer que nenhum pensamento mora de graça na nossa mente. Nenhum pensamento que vem à tua mente a respeito de algo que te dói, algo que mexe contigo, ela não vem de graça na tua mente. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos, quando um pensamento ele te leva à ruína de algo que aconteceu contigo, ou quando um pensamento que te machucou vem sobre ti, mas você não sente nada a respeito daquilo. É como uma cicatriz. Existe uma diferença muito gritante quando você olha para uma cicatriz, você vai lembrar, isso aqui aconteceu comigo, eu sei o que foi. Mas existe uma diferença muito grande quando você se machuca e existe uma ferida. E aquela ferida, ela cria aquela casquinha, né? Só que engana-se achando que está tudo bem. Não está. Quando você retira a casca, está podre por dentro. Eu lembro uma vez que eu estava no estágio, e chegou um senhor lá, e a gente tinha que fazer o curativo da ferida da perna dele. Ele estava com uma obstrução venosa na perna, e aquilo desencadeou uma grande ferida. A perna dele estava assim, ó, gigante. E aí, quando ele chegou logo de cara, eita, vamos lá. E ele falando, não, tá tudo bem, estou fazendo curativo e tal, estou colocando remédio. Meu irmão, quando a gente começou a desenrolar aquele negócio, estava podre. Mas podre, porque eu estava com 2 máscaras no rosto e ainda mesmo assim eu senti o fedor que estava exalando aquilo ali. E é assim, uma ferida guardada, onde nós achamos que está tratada e curada, mas quando você vai mexer nela, está totalmente podre. Se você não se permite essas áreas serem tocadas e acessadas, eu só quero te dizer algo, que assim como existia a possibilidade da perna daquele senhor ser amputada, você também pode chegar à morte. E nenhum pensamento desse mora de graça em nós. Sabe por quê? Porque esses pensamentos eles irão cobrar um preço muito alto. E preço talvez de morte mesmo. E eu não falo simplesmente da morte física, mas a principal morte é a morte espiritual, onde nós vivemos totalmente alheios, sabe? Como um zumbi, morto-vivo. E Deus ele não quer isso para mim e para você. O Senhor não quer isso para mim e para você porque nós somos obra dEle. O Senhor nos criou. Foi Deus que soprou o fôlego de vida em você. E assim como desde o início, lá na criação de tudo, cada detalhe formado. E a Bíblia também vai falar que Ele conhece todos os teus dias. Ele não quer que você viva dessa forma. Quanto mais tempo nós nos calamos com essas mágoas, essas mentiras muitas vezes, essas palavras que vêm à nossa mente e nos atordoam de uma forma assim, sabe? Vai ser muito pior ficar guardando tudo isso. Porque essas ofensas guardadas, elas são chamadas de amargura. E o nosso corpo ele é composto por mais de 90% de água. E essa mágoa que existe dentro de nós é como se fosse uma água totalmente danificada, podre, que vai tomando conta do nosso ser. E aí você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando. E eu quero te dizer que o perdão, ele não é uma escolha minha e sua. Se você for esperar para chegar um momento e você dizer assim, eu escolho perdoar, é como se você estivesse acorrentado e você dissesse assim, eu vou esperar essas correntes perderem força e elas vão quebrar por si só e depois eu vou. Não. O perdão, ele é uma decisão. Você decide perdoar. Porque o perdão também é um mandamento. O
que Jesus resumiu lá, quando ele resumiu todos os mandamentos em 2? O que foi que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? Interessante. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, você deve amar o seu irmão e o perdão também faz parte disso. Você deve amar o seu irmão e o perdão, ele também faz parte disso. E se você não perdoa, você vai estar pecando. Você vai estar desobedecendo. E desobedecer é um erro. Então, perdão é uma decisão. Se você for perdoar baseado em sentimento, naquilo que tua mente te diz ou ela deixa de fazer, você não vai a lugar algum. Você vai continuar sendo acorrentado por essa invalidez, essa situação de anestesia ali. Você precisa decidir, e por mais que te doa, e por mais que seja desconfortável para você, meu irmão, eu quero te dizer uma frase que eu gosto muito, e quando se fala de perdão, eu sempre lembro disso, que diz assim, perdoar não vai tornar o ofensor justo, vai tornar você livre. Você quer ser livre? Então perdoe. Enquanto você estiver olhando para o outro, achando que ele deve mudar, você não vai a lugar algum. Você deve decidir perdoar. O ofensor, e nós oramos para que ele seja realmente justificado pelo sangue e transformado, mas dentro da situação que você vive, se você ficar prendido nisso, ele não vai ser justo. E enquanto isso você fica preso. E aí, a autorresponsabilidade ela vai nos libertar. Sabe, quando você é autorresponsável e você diz assim, já chega, eu preciso perdoar. Porque muitas das vezes, com uma falta de perdão ou algo nesse sentido, a gente se torna um papel de vítima. E como é bom, né, ser vítima? Como é bom se vitimizar muitas vezes, sabe? É como se você estivesse em cima de uma plataforma e os holofotes estivessem sobre você. Você faz um papel de vítima e é tudo tão bonitinho ali, porque nunca será sobre você. Você sempre vai querer achar um culpado. Você sempre vai querer fazer com que o outro prevaleça. E você vive um papel de vítima, de coitadismo. Isso, aquilo, outro. Ei, acorda, acorda. Não é isso que Deus tem para você, não. Papel de vítima ficou pro cão. Nós somos filhos. Você é filho de Deus. E o Senhor tem algo muito mais poderoso para a tua vida do que isso. A falta de perdão nos leva a essa posição, sabe? E essa vítima, ela precisa morrer de uma vez. Esse vitimismo, ele precisa ser acabado. Porque quando você não perdoa, o foco, como eu disse, ele vai ser sempre o outro. E o pior ainda, dentro dessa situação você não consegue enxergar Deus. Você nunca vai conseguir enxergar Deus em um papel de vítima. E aí vem aquela pergunta: onde Deus estava quando tudo isso aconteceu? Eu já lanço para ti. Onde Deus estava quando tudo isso aconteceu? Um momento específico da tua vida. Onde Deus estava? Eu respondo já. E aí, partindo para o segundo ponto, essas marcas não perdoadas, elas serão reproduzidas. Além do vitimismo carregado, você começa a viver uma vida que não é sua. E a repetição de padrão vai existir. Como, por exemplo, um pai alcoólatra, onde o filho detesta aquela vida que o pai leva. Ele detesta com todas as forças aquilo que o pai faz.
mas com não muito tempo, ele acaba fazendo tudo aquilo que ele odiava. Existe uma repetição de padrão. É um extremo. E aí o outro extremo também é a rebelião do padrão. Como, por exemplo, um filho onde via um pai sempre abusivo ali dentro de casa, onde maltratava, e ele vai dizer assim, não, quando eu crescer, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu vou dar de tudo, do bom e do melhor, e isso não é errado, mas ele acaba perdendo a figura de pai dentro de casa. E simplesmente as coisas vão rolando e vão acontecendo. Sabe, o extremo? Onde a palavra de Deus vai nos mostrar uma figura do que o pai ele deve fazer. Então são extremos, irmãos. Marcas não perdoadas, elas serão reproduzidas, seja por uma repetição de padrão ou uma rebelião. E aí eu quero te dizer que deve existir um equilíbrio dentro disso. Quando o perdão, ele vem, vai existir um equilíbrio. E esse equilíbrio vai fazer com que nós vivamos com propriedade a verdadeira identidade de Deus para nós. Agora, se você vive um extremo ou outro, aí dá ruim. E Deus, ele não quer isso para mim e para você. Sem perdão, vai sempre haver uma disfunção ali. Algo vai estar errado, algo vai estar adulterado. E eu quero que você desperte para essa verdade, porque a gente encontra muitas pessoas assim. Como outro exemplo, a pessoa vive dentro ali de um ambiente onde está totalmente vivendo uma situação financeira horrível. Onde a pessoa não tem controle, onde a pessoa gasta com tudo e tal. E aí a criança, olhando ali, o jovem olhando para aquela situação, ele diz o quê? Quando eu crescer, eu não vou ser dessa forma. Só que quando cresce, existe uma repetição de padrão, e o que é que ela faz? Gasta com tudo. Eu vi um dia desses na internet um meme dizendo assim, eu não vou gastar com mais nada esse mês. Aí, de repente, lá estava eu no shopping comprando uma saboneteira para o sabonete. É dessa forma. A repetição de padrão, ela vai existir. Ou o outro extremo, onde a pessoa acaba sendo o quê? Tão mão fechada, mas tão mão fechada, que se colocar uma sorrisal na mão, ela atravessa o oceano e a sorrisão permanece inteira ali. Sendo que a palavra do Senhor vai nos ensinar o quê? Que nós devemos ser generosos. Assim como José, lá do Egito, um bom administrador, que soube administrar aquela terra de uma forma tão grandiosa, que foi uma terra totalmente próspera. E é esse equilíbrio que o Senhor quer. Porque as marcas não perdoadas, elas serão reproduzidas. E agora eu quero contar para você um pouquinho de mim. Quando essa palavra veio de encontro ao meu coração, na verdade, algumas semanas atrás, onde a gente estava montando e tudo, e o Senhor começou a falar tão forte comigo sobre essa mensagem de hoje. E não era para mim estar aqui pregando, mas olha, enfim, Deus sabe de todas as coisas. E eu lembrei de situações que eu vivi na minha vida, quanto pré-adolescente, adolescente, criança. O meu pai, eu cresci vendo meu pai caminhando em paralelo com outra família. Então, assim, o meu pai passava a semana fora e ele vinha para minha casa aos finais de semana. E eu fui crescendo com aquilo, mas eu não entendia muito bem. Eu sabia que meu pai tinha outra família. E a partir daquele momento começou a criar dentro de mim uma revolta contra o meu pai. E aí era sempre assim, ele passava a semana fora, na outra família que ele tinha, e quando era o final de semana, quando ele vinha, o que é que ele fazia? Ele ia beber. Ele ficava direto no bar. Então aquilo me revoltou de uma forma que eu falava o seguinte, eu odeio o meu pai. Eu odeio. Talvez essa palavra possa soar um pouco forte, mas era isso mesmo. E através disso, foi gerado em mim marcas tão profundas, sabe? E aquilo cada vez mais foi sendo alimentado dentro de mim, foi sendo alimentado. E eu falava o seguinte, que
qualquer outra pessoa na face da terra era o meu pai, menos ele. E ali também eu comecei a rejeitar meus irmãos, sabe? Eu não queria contato, eu não queria saber de nada disso. E eu lembro que eu odiava quando meu pai estava bebendo. Mas eu odiava mesmo, que eu tinha vergonha, assim, sabe? De ver o meu pai naquela situação ali. Até que chegou um certo ponto onde meu pai ele se entregou por inteiro, sabe? Nesse vício. E ele deixou de trabalhar, ele deixou de viver uma vida digna mesmo, e ele foi por inteiro ali. E aí mudou. Ele passava a semana na minha casa, e no final de semana ele ia para outra família. Até que chegou um ponto que lá a outra família não quis mais. Então meu pai estava direto lá em casa e bebendo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele deitava bêbado e acordava para beber. Então eu fui crescendo com aquilo. Até que chegou um ponto onde estava tão intenso que ele começou a perder o senso, sabe? Começou a perder a noção de tudo. Falava coisa com coisa. E o incrível como as marcas, elas nos levam assim, sabe? A um negócio que eu lembro como se fosse hoje. Uma cena onde era madrugada e o meu pai estava fora de si. E aí minha mãe foi falar para ele se deitar novamente e ele partiu para cima da minha mãe. E naquele momento, quando ele partiu para cima da minha mãe, eu me meti na frente. E eu empurrei ele e tudo, foi aquele negócio todo. E eu corri para dentro do quarto e fechei a porta. E a partir daquele momento foi gerado outra marca em mim. Porque naquele tempo, ali próximo a toda essa situação, um vizinho tinha matado a esposa. E eu vi tudo acontecendo. E aí o que é que foi gerado em mim? Eu tinha medo de meu pai matar minha mãe. Eu tinha muito medo, mas muito medo que me levou a um nível de paralisia total. Você me vê falando hoje aqui, é o Senhor. Porque se fosse antigamente, eu chegaria nesse ambiente, eu ia sentar aqui nessa cadeira. Se ninguém não viesse falar comigo, eu saía da forma como eu entrei e ia embora. Me levou a isso. Sabe, na escola eu era totalmente na minha, quieto. Então gerou tudo isso, foi gerando tudo isso. Mas quando meu pai foi embora, o que foi que eu fiz? Festejei. Porque era aquilo que eu queria. Minha mãe, ela sempre teve um bom relacionamento com os meus irmãos e tudo, e eles sempre ligavam, falando do meu pai. Mas eu sempre dizia, eu não quero falar, eu não quero contato. E assim eu fui crescendo, até que chegou um ponto onde os meus irmãos ligaram e informaram que meu pai estava no hospital, na UTI. E mesmo assim eu não quis saber, sabe? Eu não quis papo, não quis história. Ele saiu, ele conseguiu sair da UTI. E aí teve uma vez que ele ligou para mim, e ali eu resolvi atender. Quando ele ligou, ele falou que estava indo para a igreja. Eu sabia de nada, até na época eu não conhecia Jesus, e enfim, aquilo para mim. Mas hoje eu compreendo que algo pode ter acontecido no coração dele. Só que logo em seguida ele caiu novamente, voltou para o hospital novamente, foi para a UTI e pegou uma infecção generalizada. E aí meus irmãos ligaram novamente, falando sobre isso. Quando eles ligaram, pediram para que eu fosse visitar, porque os médicos já tinham dito que eram os últimos dias do meu pai nessa terra. E eu relutei, até que eu fui. E chegando ali naquele leito de hospital, no dia já tinha acontecido a visita e eu não podia entrar. E aí eu festejei, vou embora. Só que meio que aconteceu lá uma reviravolta e eu consegui entrar nesse dia. E aí quando eu entrei, que eu vi meu pai naquela situação, para mim foi um choque. Mas eu estava totalmente alheio, sabe, o que estava acontecendo. E eu lembro que ele só mexia apenas os olhos. E ele ficou eufórico quando me viu. E eu falei, pai, sou eu. E ali ele ficou eufórico e tudo. E eu peguei na mão dele. E eu falei assim, se o senhor lembra de mim, aperta a minha mão. E ele apertou, coisa que ele não fazia.
E eu falei também que minha mãe estava lá, ele ficou tentando ver minha mãe, enfim. Acabou que meu pai faleceu. Logo em seguida, ele faleceu. E eu não entendia o que tinha preparado para mim. Nesse meio tempo, que meu pai foi embora até a sua morte, o que aconteceu comigo? Eu me tornei igual a ele. Aquele que detestava bebida, aquele que detestava tudo que ele fazia, eu me tornei igual. Sabe? Aquela pessoa onde buscava ali de alguma forma preencher algo, eu acabei sendo assim. Farriando, bebendo, final de semana em festa, me prostituindo, ficando com outras pessoas, buscando preencher algo. E logo em seguida da morte do meu pai, eu encontrei Jesus. Só que no meu pensamento seria algo totalmente diferente. Mas naquele momento o Senhor ele começou a trabalhar no meu coração. E eu lembro como se fosse hoje. Aquela voz que vinha assim e dizia assim: você precisa perdoar o seu pai. E aquilo era como uma facada no meu peito, sabe? Eu falava, mas como? Meu pai não está mais aqui. E a cada encontro que a gente tinha, era como se fosse o G100 da gente aqui. Era um trabalhar do Senhor realmente na minha vida. Até que em 2014, no ano seguinte, eu fui para um acampamento, achando que seria tudo normal, tudo de boa, brincadeira. E ali Deus, ele me pegou. Deus, ele me pegou de um jeito assim que eu sempre lembro, sabe? Como se fosse hoje, eu ali naquele chão de barro, de areia. Eu gritava tanto, mas eu gritava tanto pedindo perdão ao meu pai. Era como se tivesse um grito preso na minha alma e eu gritava assim mesmo, pedindo perdão. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. E essa palavra Pai, eu não conseguia ouvir. Não conseguia. Quando falava de Pai perto de mim, era como se, sabe, tivesse espetando assim a agulha em mim. E eu não conseguia ouvir isso, mas hoje eu entendo que era o trabalhar de Deus na minha vida. Os processos que eu precisava passar. E hoje, eu olho para trás e entendo e compreendo totalmente, sabe, que foi necessário. É lógico que, bem que eu queria o meu pai aqui, para ver tudo aquilo que eu estou vivendo, para poder ver e conquistar comigo tudo aquilo que eu estou vivendo hoje no Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele levou o meu pai. E hoje eu carrego essa marca, não como uma marca de dor, mas como uma marca de restauração para a vida de outros. E em 2018, foi o fechamento de tudo, assim, sabe? Eu fui para um congresso, e ali eu achava que era algo de missão, essas coisas assim. Sabe um ambiente onde você chega e você senta e você não entende o que está acontecendo e você só sabe chorar? Era eu ali. E naquele congresso foi falado sobre paternidade. Só que aquela palavra de paternidade veio ao meu coração não como uma agulha, uma faca encravada no meu peito, mas veio como um alívio. E Deus, ele falou claramente ali comigo: você está sendo curado. Você está sendo curado. E ano passado, eu entendi totalmente o porquê que meu pai era daquela forma. Eu tive a oportunidade de visitar a minha avó, os meus tios, que eu nunca tinha ido. E quando eu cheguei lá naquele ambiente, o Espírito Santo soprou ao meu coração falando: era por isso que seu pai era daquele jeito. E eu não julgo, sabe? Porque é um ambiente totalmente, sabe, ruim mesmo. A minha avó é uma pessoa totalmente amarga também, e eu sei que existem coisas ali por trás dela também. E é por isso que ela não replicou ao meu pai, e meu pai foi dessa forma, e era dessa forma que ele sabia amar os filhos. Mas todo mundo, todos os meus tios lá, são da mesma forma, entregues ao álcool.
mas eu tenho orado e crendo que o Senhor está fazendo algo ali. Os meus irmãos praticamente também da mesma forma. Mas o Senhor tem alegrado o meu coração, porque o meu irmão, que é mais próximo de mim, ele voltou para Jesus. E eu recebi essa mensagem assim mesmo, glorificando a Deus. E eu, glória a Deus, ele voltou para Jesus. Vai casar esse ano também. E eu estou muito feliz por aquilo que o Senhor tem feito. Sabe? Existe saída. Existe saída. Talvez hoje você esteja se encontrando nesse perfil de repetição, ou talvez você luta bastante por conta disso, mas eu quero te falar que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer além daquilo que os nossos olhos estão vendo agora. O Senhor é poderoso para poder curar as tuas marcas, as tuas feridas, e esse padrão de repetição, ele vai ser quebrado no nome de Jesus da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu creio demais nisso. E aqui estou eu, depois de alguns anos nessa caminhada, é árdua, não é fácil, mas o Senhor tem me sustentado até aqui, e eu tenho visto as promessas do Senhor se cumprindo. Em breve estarei casando também, glória a Deus por isso, construindo uma família, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará, sabe? E eu quero te dizer isso, não desista daquilo que é impossível aos teus olhos, sabe? Essas marcas que talvez hoje te doem, serão marcas e serão apenas cicatrizes de um futuro onde o Senhor irá te usar para poder alcançar a vida de muitas outras pessoas. Seja empoderado pelo Espírito nesse sentido, saia da sua zona de conforto. Perdão, ele é uma decisão, você precisa decidir perdoar. E não dá ouvidos à voz do inimigo dizendo, não vai. Não, encara mesmo, enfrenta tudo isso e vai. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos a presença de Deus, ela traz cura às nossas vidas. E esse é o terceiro ponto. Reconhecer a presença de Deus traz cura. E aqui vem a pergunta que eu te fiz. Onde Deus estava? Onde Deus estava quando tudo isso estava acontecendo? E eu me perguntava, Deus, onde o Senhor estava quando tudo isso estava acontecendo? E eu quero te dizer que Deus, Ele estava lá com você. Deus, Ele estava lá com você quando você foi abusado. Deus estava lá com você quando você passou por um momento mais difícil da sua vida. Deus estava com você quando você estava sendo maltratado. Deus estava com você. Não que o Senhor compactue com a maldade, não é isso. O Senhor, Ele é 100% bom. Mas Ele é atemporal e Ele estava lá comigo e Ele estava lá com você. Ele está contigo. Deus, Ele não faz pacto com o pecado. E reconhecer que Deus estava presente, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da dificuldade, ali onde talvez você era tocado de forma grotesca por alguém, e você tentava gritar e você não conseguia, você tentava falar para alguém e você não conseguia, mas o Senhor estava com você. E o incrível de tudo isso é porque Deus, Ele nos leva a esses ambientes, sabe? Talvez você esteja hoje aqui, 2022, mas o Senhor, Ele quer te levar lá nesse ambiente onde você estava, onde você ouviu palavras que não foram tão boas assim, onde você foi destratado, onde você foi tocado de forma indevida. O Senhor, Ele quer te levar lá, sabe por quê? Ele quer te curar nessa noite. O Senhor quer transformar as tuas feridas, quer curar as tuas feridas. Ele quer transformar as tuas dores em um futuro glorioso que somente Ele pode fazer. Se permita. Pare de olhar para o ofensor. Pare de olhar para aquele que te feriu.
Olhe para toda essa situação encontrando Deus lá. Encontre o Senhor lá. Enquanto você não reconhecer que Deus estava lá, você vai viver uma vida amargurada, mas não é isso que Ele quer para você. Não é isso que Deus quer para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você fosse levado a esse ambiente, onde você foi destratado, onde você foi maltratado. Só que ao chegar nesse ambiente, eu não quero que você olhe para o ofensor, não. Esquece isso. O ofensor também é uma pessoa que precisa de cura, é uma pessoa que precisa de libertação, é uma pessoa que precisa do Senhor. Mas nesse momento eu quero que você possa olhar para Deus ali. Olhe para o Senhor nesse ambiente. Se permita ser encontrado pelo teu Criador nesse momento. Veja Deus. Veja o Senhor. E escute aquilo que Ele vai te falar. Deixa Deus soprar o teu coração. Deixa o Senhor curar a tua ferida. Deixa o Senhor te tocar de uma forma que você nunca foi tocado. Deixa o Senhor adentrar o mais oculto do seu coração neste momento. E seja curado no nome de Jesus. Deus é o mais interessado em tudo isso. É chegado a hora, meu irmão. É chegado a hora, minha irmã, de você se levantar com propriedade, tomando posse da sua cura e entendendo que essas marcas, elas serão apenas cicatrizes e não irão mais te doer. Talvez você repense e lute com seus pensamentos, não é porque é você, Felipe. Ei! Mas o nosso Deus é o mesmo Deus que me alcançou e que curou o meu coração, Ele pode fazer com você também. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Seja tocado pelo Espírito de Deus. A Bíblia vai nos trazer uma história de uma mulher que há 18 anos ela estava encurvada. E ela ia aos sábados ali na sinagoga. Ei! Oh. Mas ela teve um encontro com Jesus. Há 18 anos ela estava naquela situação, mas o Senhor chamou ela e disse assim: vem cá. E hoje o Senhor te chama. E ali naquele momento Deus, Ele impôs as mãos. Jesus impôs as mãos sobre a vida daquela mulher. E ela foi curada. Aleluia! Há 18 anos, dá ideia de passado, mas não existe um presente tão poderoso, aquele no qual Jesus está, e Ele está aqui para te alcançar. Jesus está aqui neste lugar para te tocar. Ei! Já chega de um ambiente de reuniões, de encontros, onde vai ser algo somente paliativo. Jesus, Ele não quer isso para mim e para você. Não é algo momentâneo, não é algo que vai te curar aqui agora e você vai para casa e depois dói tudo de novo. Não! Jesus, Ele quer tocar nas tuas raízes. Jesus, Ele quer ir no mais profundo mesmo. E aquela mulher, ela foi tocada de forma profunda. E sabe qual foi o resultado de tudo aquilo? Ela saiu saltitando e louvando ao Senhor por aquilo que Ele tinha feito em sua vida. Aleluia! Se levanta do teu lugar. Se levanta e toma propriedade dessa palavra. Saia deste lugar sabendo que você não será mais o mesmo. Saia do lugar da zona de conforto, sabendo que Jesus, Ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para restaurar a tua vida.
E talvez você está hoje também no papel de ofensor. Talvez você feriu alguém. Talvez você falou uma palavra que não deveria. Talvez você abusou alguém. Mas eu quero te dizer que a graça do Senhor te alcança da mesma forma. O perdão do Senhor te alcança da mesma forma. E você não será mais o mesmo. Não é uma história por história, meu irmão. É o poder do Senhor se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Saia daqui convicto. Saia daqui convicto de que Deus, Ele tem algo grandioso para ti. O Senhor tem uma história poderosa para ti. Basta você se permitir viver. E eu vou além. Como forma de fé, de você saindo da sua zona de conforto, de você dizendo assim, já basta. Eu esqueço tudo que está ficando para trás e eu prossigo agora para o alvo. Essa dor não vai mais fazer parte de mim. Esse passado não vai mais fazer parte de mim de forma ruim, mas vai servir de testemunho para outros. Já chega dor, já chega, já chega, já chega. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por ti. Nós queremos impor as mãos sobre a tua vida. Quebra com esses impedimentos. Lembra lá do começo? O perdão, ele vem para destruir impedimentos. E hoje é noite de você quebrar esses impedimentos. E hoje é noite de você falar para você mesmo: não é pela minha força, mas é pela força do Senhor que se aperfeiçoa em mim. Vem como você está. Jesus, ele quer te encontrar da forma. Sabe essa caixa aqui de lembranças? Será somente uma caixa de lembranças. Será somente uma caixa de lembranças, onde essas memórias que estavam marcadas e que doíam, não irão mais fazer parte do seu presente, não irão mais fazer parte do seu futuro. Vai ficar em um passado totalmente curado pelo Senhor. Vem, se entrega por completo. Não sou eu, não é o pastor, não. É Jesus que está aqui neste lugar e Ele quer te tocar. Jesus, Ele quer te tocar. Jesus, Ele quer te tocar.